Graças, paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Quero louvar o Senhor por esse tempo, de estar aqui com você. Um tempo de alegria, o nosso coração. Você crê nisso? Eu estava olhando aqui o slogan da igreja nesse ano. Está dizendo ali que é tempo de caminhar, não é isso? É o ano de caminhar, ou do caminhar. Glória a Deus. Então olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: esse ano nós começamos a caminhar. Nós vamos começar daqui a pouco a caminhar um pouco mais. Você crê nisso, irmão? Amém? Fecha os teus olhos comigo. Queria que você fechasse os teus olhos. Essa é uma palavra profética para o teu espírito nesta noite. Eu queria que você colocasse no Senhor nesses 3 minutos que você vai ter aqui nessa noite. Porque você saiu do seu trabalho, você saiu da sua casa, você está aqui, porque alguma coisa você quer de Deus nessa noite, quer que você, ou Deus, que Deus transforme, que Ele mude a sua história, mude alguma coisa na sua vida. E nós precisamos caminhar um pouco mais naquilo que o Senhor tem dado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar nesta noite, Senhor, que o processo do caminhar, ó Deus, exige de nós algumas coisas, Pai. Nós precisamos entender isso, Senhor. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Teu altar e dizer e entender, ó Pai, e liberar para que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor precisa fazer, para que nós possamos crescer e caminhar e entender que nós somos livres para viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Agora, Senhor Deus, nós fechamos agora em nome de Jesus. Quebramos, fechamos, anulamos, decretamos tudo aquilo que foi travado, tudo aquilo que foi no dia, no trabalho, em casa, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que mexeu no seu espírito, tudo aquilo que foi mexido no seu subconsciente. Nós, em nome de Jesus, nós queremos declarar a falência de tudo aquilo que você ouviu, que não engrandeceu o nome do Senhor através da sua vida. Pai, obrigado porque a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós estamos sarados. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus do ontem, um Deus de hoje e um Deus que será eternamente. E nós celebramos ao Senhor nesta noite, por esse tempo de gratidão no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você está comigo aqui? Até meia-noite? Até 1 da manhã? Até 2 da manhã? Até 3 da manhã? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: está mesmo? Então abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Interessante que o Senhor colocou no meu coração algo tremendo para que eu pudesse falar com a igreja nessa noite. Eu não sabia, não tinha visto ainda esse tema, né? Um ano de caminhar. Eu fiquei muito feliz porque o tema, eu entendo que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta noite. Amém? Vamos lá? Tem aqui isso, Efésios 6, a partir do versículo 10. Pode abrir para mim aí? Você pode ler comigo ou não? Vamos lá no 3? 1, 2.
colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçado, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem um escudo da fé, usem a salvação como orem no Espírito. Amém. Não, segura lá. Isso. Segura aí. Pode sentar, irmão. Eu quero falar para você nessa noite de intercessão a nível de combate. Queria falar para a igreja nessa noite de intercessão a nível de combate. Já que nós estamos no ano do caminhar e de caminhar, Deus trouxe essa palavra no meu coração alguns dias atrás. E eu entendo que essa palavra é para ser ministrada nessa noite. Amém, queridos? Na verdade, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise, é um tempo de medo, é um tempo de injustiça, é um tempo de tudo. Se nós começarmos a analisar o tempo, nós vamos perceber tudo isso. Existe medo na casa, existe medo na família, existe várias situações acontecendo ao mesmo tempo, em todo lugar, em todo o mundo, em todos os momentos. E nós precisamos entender o que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo. E também precisamos entender o que a palavra nos ensina para que possamos viver. Que às vezes nós estamos vivendo como pessoas naturais e o Senhor, às vezes, Ele quer que nós estejamos num tempo vivendo para combater ou sermos combatentes de uma proposta do reino do Espírito para que a igreja possa se levantar e permanecer viva e eficaz. Quantos estão comigo? Amém? Então tá bom. E quando nós falamos desse projeto de Deus na nossa vida, a intercessão como arma de combate, ou a intercessão como combate, nós percebemos que o Senhor, Ele quer falar conosco, o Senhor tem gritado, o Senhor tem se revelado a nós como família, como igreja do Senhor. E na verdade, essa semana atrás eu disse para a igreja, que às vezes nós confundimos muito a questão igreja. A igreja é aqui. Igreja não é o templo, igreja não é o lugar que nós reunimos. Isso aqui é templo, é um lugar que nós reunimos para adorarmos como família da fé e entendermos que isso é do Senhor em nossas vidas. Para que pudéssemos e possamos então nos alimentarmos diante da presença do Rei. Para mim isso é igreja, para mim isso é ser igreja do Senhor. Mas a igreja para caminhar, a igreja para prosseguir, a igreja para viver nesse tempo que nós estamos vivendo, ela precisa alcançar algo maior. A igreja não pode mais continuar vivendo uma história que nós já vivemos há 10, 15, 16, 20, 30 anos, que se passaram, não. O tempo se renova, as coisas estão caminhando, e o tempo hoje é diferente do ontem. Quantos tem mais de 50 aqui? Não. É? 2? Quantos tem 10 anos aqui de idade? 10? Não? Olha só que interessante. Você que viveu há tanto tempo, você já vive há 50 e tantos anos, 60 anos de vida já tem. O que você viveu lá atrás e o que você vive hoje, você fica na lembrança, a memória, dizendo assim, perdão. Mas na minha época não existia isso. Na minha época não tinha aquilo. Mas hoje a gente está tendo isso, e como é que isso funciona? Então nós que já vivemos lá atrás, para vivermos hoje, a gente precisa mexer algumas coisas e começamos a entender que a gente precisa aprender todo dia alguma coisa. Sim ou não? Aleluia?
Há um tempo atrás eu vi as mulheres lavando roupa na pedra, na cachoeira. Hoje tem máquina de lavar, que você clica o botão, daqui vai para a rua, faz o que você tem que fazer, vai para casa, vai trabalhar, a máquina está lá, ela seca, ela lava, só falta passar. Estou errado ou não? Quantos estão comigo? Não, quando eu perguntar, quantos estão comigo, você fala amém. Vamos lá, quantos estão comigo? E o que nós entendemos disso então? Nós entendemos que a igreja ela não pode permanecer, ela não pode ficar paralisada no projeto que Deus estabeleceu. Não podemos. Porque se a igreja é uma igreja de movimento, se a igreja foi chamada para movimentar, cara, está faltando alguma coisa na igreja. E a igreja sou eu. A igreja somos nós. E na verdade, a palavra para o avivamento, a palavra para o novo tempo, a palavra para a direção, a palavra para entendimento é que nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos bater um pouquinho na nossa mente e perguntar a Deus, Deus, no que eu preciso viver? O que eu preciso viver para mudar a história de uma nação, de um povo que está escravizado nesse século que nós estamos vivendo? Porque, na verdade, o que nós estamos vendo é que existe uma escravidão no século 21. E é por isso que nós precisamos, como igreja, entendermos que nós precisamos combater algumas coisas. Nós estamos em combate espiritual. O combate é a atitude de fazer guerra contra alguma coisa. E quando nós estamos envolvidos em um projeto, que se chama projeto de intercessão, projeto de oração, quando nós nos aliançamos, quando nós buscamos esses meios para que Deus possa trazer sobre a nossa casa, trazer sobre a nossa família. Nós, quando começamos a interceder e pedir a Deus para que Ele faça a ação dEle nos lugares que nós entendemos que Ele precisa fazer, o aumento da estratégia do combate, ela começa a acontecer. E esse é o primeiro nível, é o nível do combate, o combate espiritual. E quando nós estamos orando, independente do tipo de oração, ou do modelo de oração, que nós estamos proporcionando, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma guerra muito grande. Nós permanecemos sobre guerras o tempo inteiro. E a intercessão, na verdade, ela pode ser definida como um combate espiritual. Quem intercede está combatendo de uma forma no mundo do espírito. A mulher, o homem, o jovem, a família que está no projeto de intercessão, a igreja que está envolvida no projeto de intercessão, ela pode estar sendo definida dentro de uma guerra, de um tempo de batalha espiritual poderosíssima. E é por isso que nós lemos o texto aqui de Efésios. O texto de Efésios, ele nos orienta onde Paulo vai estabelecer um princípio sobre a igreja. E o que Paulo está dizendo para cada um de nós aqui em Efésios, que ele está dizendo para mim e para você, olha, vocês estão combatendo com que arma? Qual é a arma que nós estamos usando para combater aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós sabemos que está em existência na nossa vida? Às vezes nós estamos combatendo com algumas situações e não sabemos como combater e que arma usar. E que na verdade nós temos as armas espirituais em Cristo Jesus para combater e entendermos que nós somos mais do que vitoriosos. A Bíblia diz que eu sou vitorioso. A palavra está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim, você tem o DNA de Deus em você.
Olha para o teu irmão e diga para ele: você tem um DNA. Não é da tua mãe. Não, fala para o teu irmão: não é da tua mãe, não é do teu pai, não são dos seus avós, não são dos antepassados. O teu DNA veio do céu para você e ele é de Deus. Cara, se você tem um DNA que Deus deu para você, que é dele para você, a pergunta para mim e para você nesta noite é: o que Paulo então está querendo dizer nessa leitura que nós fizemos? Ele está dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Pastor, o que isso quer dizer então? É que nós, na verdade, precisamos adquirir forças, estratégias espirituais. Nós precisamos adquirir força e nós precisamos adquirir estratégias. O cristão, o servo, o adorador, o levita, o homem e a mulher, o intercessor, a família, ele não pode simplesmente entender que ele vai orar. Não, ele precisa entender que ele precisa de força e ele precisa entender que ele precisa também de estratégias para entrar num lugar onde ele não conhece. Onde Paulo está dizendo para mim que eu preciso me preparar para todo o combate, para tudo aquilo que vai acontecer. Quantos já se viram o quartel aqui? Só 1, 2, 3. Me responde uma coisa. Se surgir uma guerra hoje, o soldado, ele pode ser, ou o exército pode pegar a pessoa na rua e mandar para o campo de batalha, de qualquer forma, de qualquer maneira? Sim ou não? Por que não? Porque ele não está? E por que ele não foi preparado? Porque ele não serviu. Quem falou não serviu aí? Oh, Jesus, obrigado. Porque ele não... Só que você já está servindo no exército de Cristo há muito tempo. E as armas já foram dispensadas para você há muito tempo. As estratégias já estão sobre a tua vida há muito tempo. As armas de combate já estão a teu favor há muito tempo. As armas de guerra já estão a teu favor há muito tempo. O problema é eu saber usar essas armas no tempo certo, na hora certa, para ter a vitória certa. Tem gente orando, tem gente amando, tem gente gritando, tem gente fazendo coisas na hora errada, no tempo errado. A Bíblia diz que Deus é Cronos e Ele tem um tempo para todas as coisas. Estão comigo ou não? E como então nós podemos entender o que, para vivermos um tempo de intercessão profética, de combate? Como? Primeiro, combate espiritual. Segundo, conhecendo os nossos inimigos. Satanás, ele é uma pessoa real. Ele é uma pessoa do mal. Ele tem alguns pronomes pessoais ligados à história dele, o nome dele, como um ser vivo. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 18. Não lê agora, depois você lê em casa, se você quiser. E por que nós precisamos conhecer o nosso inimigo? Por quê? Porque ele tem um reino. Porque Satanás, ele conversa. Satanás, ele se move em todos e para todos os lugares. Você está me entendendo? E nós, como igreja, nós entendemos que a oração, ela não precisa ser eficaz, às vezes. E por que eu digo isso? Porque quando nós começamos a orar, você já analisou isso comigo? Analise isso comigo agora.
Quando a gente começa a buscar o Senhor e orar, parece que parece que as coisas à nossa volta tudo dando errado. Já percebeu isso? Quanto mais você ora, quanto mais você busca, você fala, procura o pastor, você procura a pastora, diz: pastora, eu estou orando, mas está tudo dando errado de novo. Mas tem que dar errado mesmo. Para as coisas começarem a acontecer. Eu saí de uma gripe agora, esses dias agora, que vocês não têm noção. E quando nós estamos vivendo esse tempo para a adoração do Senhor, nós estamos nessa arma de combate. Oh, Jesus. Domingo passado eu quase não preguei, irmãos. Mas Deus é misericordioso. Ora por mim aí, irmão. Levanta essa mão aí, ora para cá. Nós estamos num tempo de guerra aqui, queridos. Levanta aí a sua mão aí, começa a orar. Aleluia. Satanás, ele se move por todos os lugares. A gente ora, as coisas estão atrapalhadas na nossa vida. E por que isso acontece? Porque quando você começa a interceder e começa a tocar o reino dos céus, alguma coisa começa a ser tocada lá em cima. E quando você começa a atingir o reino do Espírito dos céus, começa a ser deslançado, ou desbaratado, ou Deus começa a quebrar e anular e desfazer tudo aquilo que está à tua volta. Mas por que você começa então a ter aquele campo de guerra na tua casa, na tua vida, em todos os lugares? Porque Deus começa a ouvir a tua voz, e os inimigos da sua história, eles não querem deixar que algo de Deus aconteça, e eles começam a fazer que tudo dê errado na sua vida para você desistir. A igreja, quando começa a orar, a glória começa a descer, o fogo começa a cair, as movimentações do reino do Espírito, elas começam a acontecer. Sabe o que começa a acontecer? Quando Deus começa a se revelar à casa, quando Deus começa a trazer algo novo para a casa dos céus, Satanás, ele começa a bombardear o reino terreno. E por que ele começa a fazer isso? Porque ele não quer que você interceda, ele não quer que você ore, ele não quer que você busque, ele não quer que você jejue, ele não quer que você levante as mãos, ele quer que você esteja na casa do Senhor, mas da mesma maneira que você sempre esteve. Mas a Bíblia está dizendo que os tempos são outros. E Satanás, ele se movimenta nos tempos como eles são, não como passou antes. E a igreja precisa entender, e nós como igreja precisamos entender, na atividade precisa entender. Sabe o quê? Que o reino do Senhor já está em nós, e nós precisamos movimentar aquilo que está parado lá em cima, e movimentar para que a glória desça. E como a glória pode descer se não há ninguém que se mova? A glória só pode descer, a movimentação do reino só pode descer quando algo no céu começa a ser mexido. Quantos querem uma igreja completamente restaurada nesse lugar? Eu não estou falando de templo, eu estou falando de igreja restaurada. Você já percebeu em que bairro você mora? Como as coisas acontecem no bairro em que você mora? Você já percebeu há quanto tempo você está
orando e buscando, e parece que as coisas estão como um termômetro. Elas sobem e descem, sobem e descem. Já percebeu isso? E isso eu estou dizendo que acontece aqui na atividade, em Porciúncula, em qualquer outro lugar. E para nós começarmos a entender o que nós devemos fazer como arma de ataque, nós precisamos conhecer qual é o inimigo que nós estamos enfrentando. Pastor, que negócio é esse que você está falando? Sim, eu preciso saber aonde eu estou pisando e o lugar que eu estou pisando, o bairro que eu estou inserido, o que tem nesse bairro, o que tem nessas ruas, quais são os centros de macumba que tem nessas ruas, quais são os centros espíritas que tem nessa rua, o que está acontecendo nesse bairro que ainda não foi revelado a mim. Escuta o que eu vou te falar, não está aqui. Há uns 8 anos atrás, vários bruxos do mundo inteiro se reuniram, sabe para ir aonde? No Rio de Janeiro, sabe qual cidade? Petrópolis. Sabe por quê? Um lugar alto. Sabe o que significa lugar alto? Lugar de visão profética. Deixa eu te falar. O reino do Espírito, ele entende o que está acontecendo aqui. Pastor, a igreja precisa crescer. Amém, glória a Deus, eu creio. E ela vai crescer. Olha, teu irmão, diga para ele assim, a igreja vai crescer. Não, fala para o teu irmão assim, você não entendeu, a igreja vai crescer. Agora pergunta para ele assim, a partir de mim e de você. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Então vamos dar um aplauso para Jesus, vamos? Segundo ponto, Satanás ele tem um objetivo real. A palavra cilada vem de uma palavra grega que dá origem à palavra métodos. Ele tem métodos, ele tem destruição da igreja completa em suas mãos. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz que não podemos ignorar os desígnios das trevas. Nós não podemos fugir, nós não podemos desconhecer as armas que nós temos, nós não podemos desconhecer qual o inimigo que nós estamos combatendo, nós não podemos desconhecê-lo. Nós precisamos pegar as nossas armas como soldados que somos, como adoradores que somos, e entendermos que nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos a unção, a graça e o poder de quebrar cadeias e cadeias e cadeias. Porém, as cadeias elas só podem ser quebradas a partir do momento que eu começo a entender quais são as armas que eu preciso usar nesse bairro. E quando você começa a orar como igreja, vem para cá, começa a jejuar. Você vai para casa, está orando, está jejuando, está clamando. Meu irmão, você pode começar a entender uma coisa. Vai virar um rebuliço total. A coisa vai começar, o caneco vai começar. Quem já ferveu água de café de manhã cedo? Como é que ela fica lá às vezes? Não é assim? Você vai fazer macarrão, como é que você põe água lá na panela, o macarrão, para jogar o macarrão dentro? Como é que a água tem que ficar? Fala aí, irmão, pelo amor de Deus. Ela fica o quê? Não é assim? Aí você joga o macarrão, como é que ele faz? O macarrão ele desmancha, não desmancha? Fica molinho, não fica? Você é a água do Espírito, você é quente, você é fervoroso. Se você souber usar as armas certas, o diabo não vai ter condições de pelejar contra a tua igreja. O diabo não vai ter condições de pelejar contra a sua vida. Sabe por quê? Porque você tem as armas de Cristo em suas mãos.
Precisamos ter as armas de combate. Ah, pastor, eu vou ficar lá na retaguarda lá. Qual é a arma que eu vou usar? Sei lá, dá uma escopeta para esse menino aí, rapaz. E da frente, pastor, o que eu vou usar? Sei lá, bota lá um R15 na mão desse cara aí, pô. E o do lateral, o que nós vamos dar para ele? Qual é a arma que a gente vai dar para ele? Ah, não sei, o que acontece lá na tua cidade, no teu bairro lá, na tua rua? O que acontece? O que tem lá? Ah, lá tem 2 centros espíritos, tem isso, tem aquilo. Epa! Então nós vamos arrumar mais 5 guerreiros malucos como você, vamos botar 3 bazucas na mão de cada um, 5 metralhadoras ali, beleza, com muita bala, e vamos partir para cima do negócio. Quando você vai para lá, usando essas armas, e você depara com aquela situação, aí você pega aquela arma que você tem em casa, aquela bazuca, aquela metralhadora, de 66 calibres, e joga para cima deles. Agora, a quantidade de crente que medroso que tem por aí, só é crente dentro da igreja. Desculpa, pastor, está falando isso aqui. Só intercede dentro da igreja, não intercede lá fora. Quando ele vê alguma coisa errada lá fora acontecendo, ele se... Porque ele não tem armas, ele não sabe usar as armas que ele tem em suas mãos. Jesus quer uma igreja viva. Jesus quer uma igreja de combate. E nós estamos aqui num tempo de intercessão, de oração. Hoje é culto de oração, não é isso? Hoje nós estamos aqui nesse culto de intercessão e oração. Ah, Senhor, opera um milagre na vida do irmão. Tá, beleza. Qual é o milagre que esse irmão precisa? Ah, ele precisa ser... Ah, não vamos orar pela cura de quê? Ah, está com câncer. Senhor, nós declaramos a cura do câncer desse sujeito. Você está dando para entender? As nossas orações, elas têm que ser objetivas, diretas. Não pode estar dando volta para lá e para cá. É oração de combate, querido. E quais são, então, os objetivos dos nossos inimigos? Procurar causar dúvida e incredulidade no meio da igreja. Gênesis 3, 4, 5. Quando você começar a orar e buscar o Senhor, a igreja vai começar a ter um momento diferenciado. Sabe por quê? Porque ela vai começar a mexer com o mundo do Espírito. E quando nós começamos a mexer com o mundo do Espírito, sabe o que acontece? O reino das trevas se abala. E quando o reino das trevas se abala, sabe o que começa a acontecer? Dúvida, incredulidade, falta de perdão e falta de amor. Sabe por quê? Porque nós estamos mexendo num plano diferenciado. E qual é a estratégia do inimigo para isso, para combater as nossas vidas? Qual o seu objetivo real? É trazer tudo isso no nosso coração. E quando nós começamos a buscar o Senhor, em concordância uns com os outros, sabe o que começa a acontecer? Ele vem, ele começa a atacar, ele começa a colocar gente contra gente, inveja contra o outro, e começa isso, e o fulano do louvor, só ele que canta, só ele que prega. Ei, o reino é de todos. Quando nós começamos a entendermos a maturidade de Deus sobre o nosso espírito, essas coisas, elas não têm mais influência no nosso espírito, no nosso coração. Nós estamos maduros para viver aquilo que o Senhor quer para a igreja viva dele sobre a terra.
E igreja madura, sarada, curada, quando começa a acontecer o mover, a igreja começa a buscar, e essas coisas começam a acontecer, a própria igreja, ela começa a se tratar, ela começa a se curar, e ela começa a dizer: irmão, vamos orar, porque o negócio está ficando legal. Sabe por quê? Porque você está com ciúme do irmão, então nós vamos quebrar isso, chama o irmão, e vamos chorar um com o outro, e a glória vai descer de novo. Está comigo ou não? Amém? Pastor, o que o Senhor quer da igreja? O Senhor quer que a igreja comece a se colocar num plano diferenciado. O Senhor precisa de uma igreja com planos diferenciados. O Senhor precisa de uma igreja com planos determinados. Pastor, como é bom vir no domingo à noite, domingo de manhã, Santa Ceia, o culto está lotado, glória a Deus, aleluia. Mas é só isso? Não, não é só isso. A igreja precisa avançar mais. Precisamos como igreja avançar. Eu tenho falado lá em Natividade, que nós como igreja precisamos avançar. Abrir os portais eternos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim o teu Espírito, que eu vou partir para cima. Só que, irmão, a gente está preocupado, sabe com o quê? Com a casa, com a roupa de lavar, e botar máquina, ir para o serviço, e fazer isso, e fazer aquilo, e ter que ganhar dinheiro, e ter que isso, e ter que fazer tudo de novo. Amanhã acorda tudo de novo, e faz tudo a mesma coisa de novo. E o reino dos céus fica onde? Eu acho que, na verdade, nós estamos colocando coisas no lugar do Criador. Pastor, você está dizendo que a gente tem que largar o emprego? Claro que não. O que a palavra está nos orientando é que nós precisamos ter tempo para entender o que o Espírito está querendo dizer para a igreja. Em avançar e crescer e multiplicar. Uma igreja, ela só pode se multiplicar quando ela está coesa, firme, aliançada, fechada. E se vocês estão fechados, glória a Deus por isso. E se vocês estão já debaixo da aliança, glória a Deus por isso. Se vocês estão no processo, no caminho, glória a Deus por isso. Se vocês estão no processo do caminhar, glória a Deus por isso. Mas pastor, e quando a igreja, continua no caminho. Continue na mesma perspectiva. Continue no mesmo propósito, continue na mesma ligação, continue na mesma sintonia do Espírito. Quantos já leram Bíblia aqui e já dormiram quando estão lendo Bíblia? Eu sou um. Sabe por que tudo isso? É porque uma luta muito grande da carne diante do Espírito para conhecimento daquilo que Deus quer revelar. E Deus quer revelar para você nessa noite o que você precisa fazer para combater e crescer, para viver algo soberano da parte dEle. Glória a Deus. Já estou terminando, é só até 9 mesmo, né? Já estou chegando lá. Então ele causa tudo aquilo, ele causa divisão, ele causa tentação, ele coloca tribulação, ele gera dificuldades. Ele gera sementes na nossa mente, ele gera sementes no nosso coração, para que nós possamos ficar vacilantes, sem firmeza, sem determinação, sem garra. Deus quer curar a igreja, irmão. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para curar, para restaurar, para liberar algo profético sobre essa terra. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Pede alguém para mostrar para vocês como ler Bíblia, para entender o que Deus está querendo para esse bairro, para essa cidade, para esta igreja, para aquilo que Deus quer mover sobre o céu, sobre você.
Estamos orando todos os dias, Deus vem, traz pessoas, Deus faz alguma coisa, Deus faz, mas nós às vezes não nos movemos para aquilo que Deus quer fazer. Porque às vezes nós estamos presos em coisas, queridos. O inimigo, ele tem um exército organizado. Você gosta de entrar em casa desorganizada? Quando você entra no quarto do menino que está um troço para lá, um troço para cá, a mesa está ao contrário, o computador está virado ao contrário. Quando você entra, o que você quer fazer? Hã? Não, está errado, você não pode arrumar. Você tem que chamar ele para arrumar. Estou errado? E o que a gente faz? A gente vai lá para organizar, não é? E por que nós queremos organizar? Porque nós vimos o quê? Que está tudo, me ajuda aí, está tudo bagunçado, desorganizado. Agora presta atenção numa coisa. Se alguma coisa está desorganizada no meio da intercessão, da direção, da área de combate espiritual, como Deus vai intervir do céu para organizar esse negócio? Como tem um projeto de intercessão? Se o negócio está com mesa para cima, mesa para baixo, aí o computador virou, não sei o que, a coisa não está funcionando. Ei, deixa eu te falar, está desorganizado, a coisa precisa se organizar. Para quê, pastor? Para que o reino dos céus venha estabelecer sobre a terra. Quando você orar, vai ligar na terra o que vai ser ligado no céu, e ligado no céu e ligado na terra. Não tem como, querido. E eu posso falar uma coisa para você, e eu falo da minha igreja, pensa num negócio desorganizado, que é o negócio da intercessão. É um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Um é mais intercessor do que o outro. Já ouviram isso aqui? Não, né? Só lá na atividade que acontece isso, graças a Deus. Você já viu aquele negócio da intercessão? Eu sou do poder da intercessão. Aí puxa, aí o cara é igual o cordão de 3 dobras, né? Puxa um para o lado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entendermos o que o Espírito está revelando à igreja. E o Espírito revela à igreja para ela tirar o medo, a incredulidade, a falta de fé, a coragem. Deus precisa estabelecer coragem em nós. Mas para que algo comece a acontecer, a gente precisa rasgar as nossas vestes e vivermos e colocarmos vestes sacerdotais em Cristo Jesus. Ei! Tem muita gente morrendo lá fora. Você sabe qual é a proposta do inferno? É colocar a igreja combatendo com ela mesma. É colocar o ministério de intercessão, de oração, um combatendo com o outro mesmo. Reino dividido não subsiste. Casa dividida não subsiste. Ou a gente vai tomar um direcionamento do reino do Espírito e dizer, Deus vem e sara. Ou a gente vai permanecer da mesma forma que estamos. Porque tem muita gente que não quer tocar. Tem muita gente que não quer ir para frente. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa. Irmão, se você não quer ir para frente, deixa quem quiser ir, irmão. Mas ore por ele, interceda por ele. Não fale mais nada. Só interceda, clame pela vida deles. Porque quem sabe um dia você pode dizer, eu quero fazer parte também desse grupo.
Satanás, o reino de Satanás, é todo ele organizado. Posso te falar uma coisa? Eu não sei se você sabe disso, deve saber. Em Itapiruna tem vários grupos de Satanás organizados, em cada bairro dessa cidade. Vocês sabiam disso? Não, né? Mas hoje não é dia de falar sobre isso. Cada bairro dessa cidade tem alguém que manda. Tem um exército nessa cidade das trevas que está mandando em cada bairro dessa cidade. Você quer ver uma coisa? Tem bairros que acontecem mortes por acidentes, tem bairro que acontece estrupos, tem bairros que acontecem mortes por questões psíquicas, tem bairros que são levados. E, meu irmão, se eu for começar a abrir para você aqui, e por que todas essas coisas estão acontecendo? Porque isso, a gente já está começando a entender, o mundo já está se organizando para encher a nossa cabeça e dizer que tudo isso é comum e é normal. Ei, acorda, não tem nada normal nesse negócio. Jesus veio trazer vida para aqueles que querem ouvir e entender que Ele é vida. Então, se eles são organizados, é um coronel em cada bairro da cidade. O exército, ele tem as suas organizações. Ele tem infantaria, ele tem todos os requisitos lá do exército. O reino das trevas, ele tem todos os requisitos para também trabalhar contra a igreja do Senhor. Lá em atividade nós já começamos a entender que já tem um monte. Porque cada bairro da cidade tem uma legião que trabalha em áreas diferentes uma das outras. E eu já identifiquei em Itapiruna também áreas que são trabalhadas umas diferentes das outras. Pastor, o que você está querendo dizer para nós? Para que você possa abrir o teu entendimento, pedir ao teu pastor para trazer entendimento, alinhar a tua vida com Deus, com o teu líder, buscar entendimento para que algo novo comece a acontecer na vida dessa população que está escravizada pelas hostes do diabo lá fora. Você me desculpe, está gerando isso no seu coração nesta noite de oração e de intercessão. Mas o Senhor está clamando, o Senhor está gritando, o Senhor está querendo trazer algo novo para nós. Por quê? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Amém? Eu não sei se é amém. Você sabe por que eu não sei se é amém? Porque nós vamos ter que chegar lá em cima e a gente vai ter que prestar uma continha. Sim ou não? Deus te chamou para isso, isso e isso. O que você fez? Pastor, Jesus, não sei o quê. Eu fui, eu queria até fazer, mas a irmã não deixou. Você quer avançar? A gente precisa quebrar algumas coisas na nossa vida. Precisamos avançar. Precisamos quebrar alguns paradigmas na nossa história, como filhos do Pai. Olha só que igreja bonita. Eu não estou falando do templo, não estou falando disso aqui, não. Estou falando de você. Olha para trás aí para você ver. Que menina bonita que está do seu lado aí. Olha que rapaz bonito, olha lá. Não, olha para trás. Olha ali para trás. Olha para trás aí.
Olha, mais uma vez. Olha assim, olha lá aquele irmãozinho lá com a blusa lá, é bonita, olha lá. Homem de Deus ali. Deixa eu te dizer uma coisa. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor fará prosperar o teu caminho. Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Comece a se alimentar daquilo que Deus está trazendo para o seu coração, para o nosso coração. E nós precisamos conhecer os nossos armamentos. Nós precisamos conhecer as nossas armas. Ela é a palavra do Senhor. Precisamos conhecer, precisamos estar atentos de todas essas coisas. O sangue do Cordeiro, ele nos capacita, querido. A Bíblia diz que nós precisamos entender do conhecimento e do destino daquilo que Deus tem traçado sobre a nossa vida. A igreja é eterna e ela é companheira do sangue de Jesus sobre a cada um de nós. Estamos sendo treinados com uma coroa de glória sobre nós. 2 Timóteo 4:8. Deus está querendo preparar cada um de nós para tempos difíceis e gloriosos. Deus abençoe a sua vida. Deus traga graça sobre o seu coração. Você crê nisso, amado? Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa mover sobre o teu espírito. Nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos vivendo e que nós vamos viver. Esse bairro precisa de Jesus. Então seja voz profética nesse lugar, irmãos. Você crê? Toca um sonzinho para mim aqui. Põe o dedo aqui para mim, nesse negócio aqui. Isso. Isso. O Senhor quer rasgar o nosso coração. O Senhor quer tirar as armas que nós temos em nossas mãos, que estão nos atrapalhando às vezes. Armas da culpa, as armas da falta do perdão, às vezes nós estamos no projeto da igreja, da intercessão da igreja, da comunhão da igreja, mas nós não perdoamos os nossos irmãos. Oni bialava surio manais. Ele bialava surio manai erebiaçou. Pessoas que estão dentro da própria casa não querem olhar um para o outro. Pessoas que estão dentro da própria casa, quando chama para um momento de crescimento, de algo grande sobre a terra e sobre os céus, é o primeiro a dizer: não, não creio. Ele belava churioma na bereis. Se você não crê, não tem problema, mas deixa a glória de Deus fluir. Ela machurioma na biechele avassou. São poucos, na verdade, que podem usar as armas de combate. Os heróis tiveram muitos problemas, muitas dificuldades.
Pedro foi pendurado de cabeça para baixo. Ah, não, eu quero um velório legal. Não. Quando nós tiramos o nosso coração da terra e ligamos o nosso coração no céu, aí sim nós começamos a entender o que Deus quer da igreja. A gente não se importa onde nós vamos ser enterrados ou não, da maneira que vamos ser enterrados ou não. Sabe por quê? Porque o Senhor chamou a cada um de nós, sabe para quê? Para sermos soldados dele. Deus tem chamado pessoas para viver sobre este tempo. Um tempo difícil, um tempo onde nós estamos vivendo, que é um tempo de ingratidão, é um tempo de doenças, é um tempo de guerra. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos possuir as guerras, as armas de guerras, mas as armas certas para guerrear, no tempo certo e nas horas certas. E quando eu me deparo com situações, eu fico pensando: Jesus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor ainda quer da igreja? O Senhor está dizendo assim: ei, eu não quero muitos, eu quero um que tenha um desejo de me conhecer, de estar comigo. E que sonhe comigo, porque eu possa levar ele para onde eu puder levar, e para onde eu queira levar, porque ele sabe, ele ouve a minha voz, ele conhece a minha voz, e quando eu falo com ele, e ele sabe quem está falando com ele. E quando eu digo a ele vai, ele vai. Quando eu digo a ele para, ele para. Quando eu digo a ele olha, espera, ele espera. E quando eu digo a ele, ei, agora é tempo de guerrear, e ele pega as suas armas e vai guerrear. O Senhor precisa de cada um de nós como igreja para vivermos um tempo diferenciado. Há quanto tempo eu estou na igreja? Há quanto tempo eu sou salvo? Há quanto tempo, meu Deus, o que incomoda o meu espírito é dizer: Senhor, eu não fiz nada até agora. Eu já estou na casa do Senhor há tanto tempo, e o que eu fiz até agora? Eu levei 2 almas para o céu. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você tem capacidade de fazer muito mais. Mas os problemas que nós temos, às vezes, eles são muito maiores do que o chamado de Deus para nós. Eu preciso de tempo para ter aliança com o Pai. Eu preciso de tempo para que o Pai possa falar comigo, para que eu possa ouvir a voz do Pai. Que Deus possa curar a minha vida nesta noite, curar você nesta noite, curar os nossos corações nesta noite, e nós possamos dizer: Senhor, dê-me visão espiritual para que eu possa ver aquilo que ainda eu não consegui ver, Senhor. Quando você vê alguém clamando e chorando pela presença, e você vê que ele está todo desconcertado, e que nos seus pensamentos você olha assim, parece que ele está todo errado, mas ele é um homem ou uma mulher, mas que chora e que clama o tempo inteiro.
e que às vezes ele é até chato de tanto chorar, de tanto gritar, de tanto clamar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. As melhores companhias para estarmos andando são com pessoas melhores do que nós. Você quer ser incendiado? Então não ande com pessoas que não são incendiadas. Você quer que algo aconteça na sua vida? Você quer que alguma transformação venha acontecer? Você quer que Deus comece a revelar algo sobre a sua vida? Ei, então comece a andar com pessoas que têm revelação do céu também. Pastor, e o irmão que não busca, ele não intercede, ele não faz nada, ele vai para o céu, irmão, deixa o negócio para lá, deixa esse negócio com Deus, mas o nosso negócio é clamar ao Senhor, e o Senhor providenciar os milagres sobre a terra. Todos os profetas da Bíblia foram perseguidos. Ninguém queria andar com os caras. Sabe por quê? Porque eles eram malucos. E ninguém quer andar com maluco. Ninguém quer andar com apaixonado com Jesus. Sabe por quê? Porque incomoda. Quando você começa a andar com gente apaixonada, sabe o que começa a acontecer? Você vai ficar apaixonado também. Quando você começa a andar com pessoas loucas por Jesus, e vai no centro de macumba e sobe morro, e fecha centro de umbanda, centro de macumba, e vai no hospital e bota a mão em enfermo e é curado. Ei, quando você começa a andar com gente assim, você começa a entender: Jesus de Nazaré, eu quero esse negócio. Ah, não, mas hoje está fazendo frio, não vou lá não. Ah, hoje está chovendo, não vou lá não. Ei, a gente precisa moer. A gente precisa quebrar muita coisa aqui dentro, para dizer: Senhor, vem e faz tudo de novo. Alguma coisa precisa acontecer em nós. Eu quero dizer para vocês, já estou encerrando. Não é pelo seu dinheiro que Jesus te quer. Não é pelo seu dízimo que Jesus ama você. Não é por aquilo que você faz na casa do Senhor que Ele ama mais você do que o outro. Jesus ama todos, mas Ele ama muito mais aqueles que se envolvem mais com Ele. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Jesus não chama gente desocupado. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus não chama ninguém desocupado. Quantos tem trabalho aqui? Você trabalha? Você trabalha em casa? Você trabalha lá fora? Beleza, então você está no lugar certo, porque você não é desocupado, você é ocupado. Oh! E toda pessoa que é trabalhadora, todo que é ocupado, Jesus gosta desses povos. Os caras estavam pescando, velho. Jesus olha para os caras e fala assim: é esses aí. Mas por que Jesus chamou eles? Porque a caminhada seria difícil. Jesus não podia chamar o outro lá que estava no ar-condicionado. Não tinha como. Porque na hora do pega ele ia rapar fora. Ele chamou os caras que jogavam rede lá, ó.
Todo mundo ocupado. Pegou os caras, botaram lá. Ei, bicho, vem comigo. Largaram filhos, família e seguiram Jesus. O amor deles era tão grande por Jesus, mas tão grande, que eles diziam, sabe o quê? Eu não posso ser crucificado como o meu Senhor. Me crucificam de cabeça para baixo, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e de toda a adoração. Oh, é se humilhar, é se prostrar. É de ter Cristo como Cristo é. A gente precisa tirar algumas bagagens de nós. A bagagem da incredulidade, do ódio, da insensatez, da divisão, da separação. São coisas que têm atrapalhado cada um de nós. São coisas que têm mexido conosco. E quando nós começamos a perceber que Satanás, ele usa das suas armas para mexer com a igreja. Porque ele sabe que aquela igreja, Deus vai derramar um poder sobrenatural nela. Pastor, e por que você está liberando isso nessa noite? Eu quero te dizer para você se preparar. Porque Deus vai liberar algo sobrenatural neste lugar. Oh! Deus vai começar a preparar algo especial para esse lugar. Mas se preparem, porque virão pessoas para dizer para vocês que vocês estão fazendo coisas que não pertencem ao céu. Mas continue no propósito, porque Deus estará com este lugar, com esta casa, porque é a casa do Senhor. Ei! Oh, aleluia! Não deem ouvidos às coisas da terra. Não deixa ninguém te paralisar. Ore, clame, chame. Jesus me dá estratégia para ir lá fechar o centro de macumba. Jesus me dá estratégia para virar esse bairro todo de cabeça para baixo. Jesus me dá estratégia para ficar orando, para que o Senhor venha revelar o que está acontecendo nesse bairro. Quantas vezes vocês já disseram, esse bairro pertence a Jesus? Já disseram aqui algumas vezes? Amém? Então você pode entender que a partir de agora você vai começar a orar para Deus te dar estratégia para levantar coisas nesse bairro que ainda não foram levantadas, e você vai começar a descobrir coisas que ainda não tinham sido descobertas. Sabe para quê? Para que você possa entender que Deus te levantou para ser uma mulher, um homem guerreiro, para ir lá fora e dizer: o Senhor é dono dessa cidade, desse bairro. Agora não vá para lá de qualquer maneira. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Aliança com o Espírito, aliança com a igreja. Deus vai derramar uma porção triplicada sobre a Manabe. Você crê nisso, amado? Amém? Glória a Deus. Eu quero só orar por você e encerrar. Você entendeu isso aí? Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar mesmo, você nem vir aqui à frente.